Pessoal, boa tarde novamente. Vamos iniciar mais uma etapa da nossa aula, da nossa disciplina. Vamos retomar um pouco a respeito do que viemos tratando esta última aula. Nós colocamos aqui em pauta, trouxemos as características dos programas e projetos educacionais mais importantes para a educação. Trouxemos uma discussão acerca de como esses programas e projetos eles são executados a partir de uma configuração educacional permeada por uma exigência do Plano Nacional de Educação que visa atender a educação de qualidade, a educação que venha favorecer o contexto educacional a partir do processo de aprendizado desse aluno. E a partir disso, nós podemos encontrar vários percalços na execução desses programas, como nós podemos observar. Agora, nesse momento, nós precisamos falar sobre o financiamento da educação. Né? O que vem a ser esse financiamento? De que forma ele é financiado para os municípios e os estados e Distrito Federal? Né? Como esse recurso ele chega na nossa escola? De que forma ele é executado? De que maneira esse recurso ele vem a favorecer um ensino que, de fato, execute as ações que precisam ser delineadas a partir de uma política educacional que pense no todo, no contexto geral do ensino. Então, nós vamos iniciar o que avançou na educação, né? O que era o Fundef, o antigo Fundef? O que é o Fundeb atualmente, né? Qual foi sua vigência? De que forma ele foi executado? Então, no primeiro momento, nós temos essa discussão acerca do Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental de Valorização do Magistério. Já o Fundeb, ele é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, de valorização dos profissionais da educação, não apenas do fundamental e nem apenas do magistério, mas da educação básica. E o antigo Fundeb, como vocês podem bem observar, ele desenvolvia uma manutenção para atendimento apenas do ensino fundamental, valorizando os profissionais de magistério. O Fundeb, ele já veio com essa nova configuração. O desenvolvimento da educação básica, nós sabemos que a educação básica ela está dividida em três etapas. Né? A primeira etapa é a educação infantil, a segunda etapa é a educação ensino fundamental e a terceira etapa é o ensino médio. E da valorização desses profissionais de educação. E aí vem também as suas modalidades, que é a educação no campo, a educação de jovens e adultos e a modalidade de educação especial. Pessoal, então, quais eram as características do Fundef? O Fundef, lembre-se que ele teve a vigência de 96 ao ano de 2016. 2006, ele foi apenas 10 anos que ele teve em execução. O Fundef, ele era o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, na valorização do magistério, como eu já havia falado. Ele foi instituído pela emenda constitucional número 14 de setembro de 96. A sua regulamentação era a Lei 9.424, de 24 de dezembro desse mesmo ano, dentro de um decreto de 2.264, de junho de 1997. O Fundef, ele foi implantado nacionalmente em 1º de janeiro de 98. Então, vocês puderam perceber que um ano ele foi decretado e apenas no 1º de janeiro de 1998 que ele teve essa sistemática de redistribuição dos recursos destinados ao ensino fundamental. E o Fundeb, o que vem a ser o Fundeb? Ele é um fundo especial de financiamento da educação básica, com a natureza contábil no âmbito estadual, com vigências e recursos financeiros composto de recursos dos próprios estados, dos municípios, complementados pela União, quando for o caso.
beneficiários, parâmetros e mecanismos operacionais definidos em legislação específica. Ele foi instituído pela emenda constitucional a número 53 e a sua regulamentação foi a partir da Lei 11.494/2007, no decreto 6.253/2007, de 24 de dezembro de 2006. Os recursos distribuídos com base no número de alunos da educação básica matriculados nos respectivos âmbitos da atuação prioritária. Esse é um repasse automático, né? Ele é feito por meio da análise do censo escolar. Então, é um recurso que ele é executado, ele é redistribuído aos municípios a partir das matrículas dos respectivos âmbitos da educação. Quantos alunos são matriculados na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e também nas modalidades. O Fundeb, ele, como você já sabe, ele é um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e também da valorização dos profissionais de educação. Ele é um fundo especial de natureza contábil de âmbito estadual. Ele é um fundo por Estado e Distrito Federal, num total de 27 fundos, formado na quase totalidade por recursos provenientes de impostos, transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação por força do disposto no artigo 212 da Constituição Federal. Então, ele é um fundo contábil, né, que ele provém de vários impostos que são cobrados nos vários estados, nos 26 estados e no Distrito Federal, e ele é repassado para a União. Então, na união de todos esses esforços, desses recursos, ele foi criado este fundo para a manutenção da educação básica. Quais foram as mudanças expressivas com relação a essas principais alterações de Fundeb de Fundef a Fundeb? Então, a principal mudança do Fundeb é que está trocado aí, mas é do Fundeb para o Fundeb, é que o primeiro... Ah, tá. A principal mudança de Fundeb para o Fundef, o antigo Fundef, é que o primeiro cobre todas as matrículas da educação básica. Então, todas as matrículas da educação básica, desde a creche até o ensino médio, como já havia falado. O Fundeb não é uma conta única, mas é de 27 fundos, um para cada estado e o Distrito Federal. É composto por 9 impostos e transferências, e cada ente federado é obrigado a depositar 20% dessa arrecadação em uma conta específica para o fundo. A União complementa quando esse repasse não atinge o valor mínimo estabelecida para cada aluno. Então, com o depósito desses 20% provenientes de impostos, se não atingir o número de alunos que aquele estado vem a ter com seus municípios, então a União faz um complemento para que esse repasse não seja estabelecido para cada aluno e não seja prejudicado o aluno com relação ao recebimento desse repasse. Né? Então, os recursos do Fundef, do antigo Fundef, eles poderiam ser gastos com a educação de jovens e adultos, contudo, as matrículas não eram computadas para efeito de distribuição de recursos. Então, o Fundef ele já tinha mais uma questão da não execução de acordo com o que era para ser. Se o Fundeb ele gastava para um número total da educação básica, desde a creche até o ensino médio, o Fundeb não. Ele poderia ser gasto com a educação de jovens e adultos, mas as matrículas não eram computadas para efeito de distribuição de recursos. Aquele aluno que estudava na educação de jovens e adultos, ele não entrava como aluno para receber determinado recurso nos estados e municípios, né? Eles não eram computados aquela matrícula. E hoje não, né? No Fundo da Educação, no Fundeb, os alunos da educação de jovens e adultos, eles já são
tidos como alunos matriculados na rede pública e eles são contabilizados para que possa esse recurso cair na prefeitura. Quanto a receber? Então, o valor que cada município e estado vai receber depende. E depende da arrecadação e do número de matrículas da rede, como eu havia falado. Ao final de cada ano, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que é responsável pela administração do Fundeb, ele divulga as previsões de recursos para o próximo período. As tabelas indicam quanto deve receber cada estado e município. Os dados ficam disponíveis no site do FNDE, mas muitos gestores ainda desconhecem essas informações. Então, existem muitos gestores municipais, prefeitos, né, e vereadores, desconhecem essa organização. Por que eles disponibilizam essa tabela de previsões de recursos? Justamente para que o município se planeje, né, quanto profissionais de educação eles vão precisar gastar, se aquele recurso que vai cair em conta, se ele vai contemplar o pagamento desses profissionais e fazer uma organização no seu planejamento educacional a partir dessas previsões de recurso que o próprio FNDE disponibiliza. O repasse, né? O repasse, os dois fundos, tanto o Fundef quanto o Fundeb, ele prevê que 60% dos seus recursos devem ser repassados pelos estados e municípios para o salário dos professores em efetivo exercício, tá? Máximo de 40% para outras ações de MDE, manutenção e desenvolvimento do ensino. Por que os profissionais de educação, eles fazem parte dos 60%? Justamente porque o Fundeb, um dos seus objetivos é a valorização do profissional de educação. Então, os professores, coordenadores, gestores escolares, geralmente eles estão dentro do quadro de 60%, como a gente falou no debate na semana passada. E os 40% são todos os gastos da educação, e também ele pode ser gasto com outros profissionais que venham atender a especificidade de cada escola. O recurso que compõe o fundo. Então, vamos entender bem essa matemática. O Estado, ele passa 20% da receita de 8 impostos, né? O FPE, o FPM, o ICMS, o IPI, a desoneração de exportações, o ITCDM, o IPVA, o ITR, que é a cota municipal, tá? Então, o Estado, ele repassa 20% dessa arrecadação desses impostos. A União, ela complementa o fundo. Os recursos da União são destinados aos estados em que a arrecadação não tenha sido suficiente para garantir o valor mínimo por aluno, que é estabelecido anualmente. Então, se vocês fizerem uma pesquisa, né, no CAC, né, que é a questão do cálculo qualidade, qualidade, vocês vão perceber que o nosso CAC ele está em 1.100 e alguma coisinha. Eu vou trazer no debate, eu trago o valor real do aluno. Um aluno, né? Então, é 3.000 e alguma coisa. Então, se nós temos 14 mil alunos por 3.000 e alguns centavos, quanto que nós vamos receber de 60%, né? Então, se nós não conseguimos atender o repasse do nosso estado, do Maranhão, não conseguiu atingir essa receita, então a União faz o complemento para que seja feito o pagamento de todos esses profissionais. Então, a distribuição desse total é feita com base nas matrículas, como eu havia falado antes, e ela é feita a partir do censo escolar. Então, cada aluno desse, em muitas cidades, em muitas localidades, cada aluno é disputado, né? Se tem um aluno que está matriculado na cidade de Coroatá, e esse mesmo aluno, ele no censo, ele demonstra que esse aluno também está matriculado na cidade de Timbiras, mas o aluno é nosso de Coroatá, qual é o papel do coordenador do censo? Justamente ligar para a escola onde esse aluno está matriculado em Timbiras
e tentar resgatar esse aluno para Coroatá, até porque ele vai estar dentro da nossa receita. Então, esse recurso tem que estar dentro do nosso sistema educacional. Então, o censo escolar, a partir de uma visualização, a partir do seu mecanismo de conferência, ele vai fazer a redistribuição desse recurso por meio da matrícula desses alunos, que são evidenciados dentro do censo escolar. Os municípios recebem os recursos do Fundeb a partir do número de alunos da educação infantil, do ensino fundamental. Já os estados, pelo número de alunos do ensino fundamental e do ensino médio. Sabemos que em algumas escolas do estado já estão zerando a questão de alunos do ensino fundamental. Parece que o João Lisboa parece que tem apenas o 8º ano, o Clodomir me parece que ele está com o 7º, mas já é para ir automaticamente excluindo esses alunos para ficar apenas com o ensino médio e o fundamental ser de cargo do município. Então, é necessário esse diálogo, né, com as redes estaduais e municipais para que seja efetivado essa situação. Vamos entender um pouco melhor. Desenhando facilita um pouco a nossa compreensão, né? Então, o que os governadores e prefeitos podem fazer com o Fundeb? Eles podem, com o Fundeb, pagar salários, cursos profissionais para os professores, se tiver alguma formação pedagógica, algum curso que seja, por exemplo, a BNCC, como teve a mudança no currículo, nós tivemos vários cursos e várias formações com relação à BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular. E, claro que 60% ele poderia cobrir esses gastos de cursos. Reformas nas escolas, então 60% também ele auxilia na questão de reformas na escola, né? É um recurso que ele pode também ser executado para este fim. Bens e serviços, podemos comprar computadores, podemos comprar alguns utensílios para a escola, para a melhoria do processo pedagógico daquele contexto, em fazer estatísticas, né? Em compreender qual a dinâmica daquela escola, em que contexto, em que realidade, então pode ser pago para a pesquisa educacional, né, estatísticas para fazer o levantamento do aprendizado daquele aluno. Atividades meio, né, que são atividades que podem dar manutenção da escola mesmo, né, profissionais que precisam ser pagos para consertos de computadores, então todas essa atividade meio que é necessário para o bom andamento da escola pode ser pago com esse recurso. Crédito, pode ser disponibilizado crédito aos profissionais de educação. Material e transporte. Então, ele também é disponibilizado para a compra de material escolar e de transporte público, pagar o transporte público. O que os governadores e prefeitos não podem fazer com o Fundeb? Pesquisas externas, né? Podem fazer estatísticas para conhecer a realidade do processo de aprendizado, mas, portanto, eles não podem fazer pesquisa fora desse contexto, dessa realidade educacional. Assistencialismo não pode fazer, não pode comprar recursos para fazer doação para os pais, para a comunidade, não pode fazer porque o recurso vem para o contexto educacional. A administração pública não pode ser utilizado para esse outro fim, não pode utilizar para a iluminação pública, porque não vem para a iluminação pública, vem justamente para a educação. A iluminação pública é só um exemplo, viu, gente? Mas outro qualquer processo de organização do município de Coroatá não pode ser gasto com recursos do Fundeb. Saúde, né, não pode tirar dos 60% desse recurso do Fundeb para pagar profissionais de saúde ou postos de saúde, alguns equipamentos para postos de saúde, não pode ser feito. Obras externas, dentro do contexto educacional, sabemos que já temos grandes dificuldades, então esse recurso não pode ser utilizado para fora desse âmbito. Desvio de função, né, para outros fins, né,
o recurso dos 60%, 40% desse recurso é para os fins educacionais. E aí eu repito mais uma vez, não pode haver desvio de funções na execução desse recurso. Certo. Então, a partir disso, nós podemos fazer uma compreensão com relação ao financiamento da educação. Então, vocês poderam compreender um pouco sobre o que é, como é feito esse financiamento, né? Os estados, eles depositam em uma conta específica da União e a União complementa se caso vir a faltar esse recurso. Então, nós precisamos compreender como é o contexto do financiamento escolar para que a gente possa entender essa dinâmica de gastos financeiros da nossa educação e de que forma esse recurso ele é executado, certo? Então, findando o financiamento, nós vamos agora falar um pouco de avaliação, tá? Aí agora fechamos esse ciclo de financiamento e vamos para a avaliação escolar. A avaliação escolar, ela já vai para as questões pedagógicas, as questões de como avaliar, de como a partir desse contexto educacional, como o ensino é avaliado, como se existem as avaliações internas no contexto da escola e as avaliações externas, né? Então, falamos do financiamento, como o recurso chega. E esse recurso ele pode ser utilizado também para essa ferramenta de avaliar o contexto educacional. E, para tanto, nós vamos compreender o que é avaliar. Então, fazer uma avaliação é refletir sobre determinada realidade a partir de dados e informações e emitir um julgamento que possibilite uma ação. Então, para que a gente possa avaliar o nosso contexto educacional, nós precisamos fazer essa reflexão, né? Emitir um julgamento e propor alternativas para mudanças expressivas no contexto educacional. Quais são os tipos de avaliação? A avaliação ela pode ser de diferentes tipos, né? Diagnóstica, formativa ou somativa. Ela pode ser diagnóstica, que é uma avaliação que pode ser feita no contexto interno, mas também nos sistemas externos de avaliação. E já vocês vão compreender o que são esses sistemas externos. Ela pode ser formativa, que também ela vai trabalhar dentro desse contexto escolar e nos sistemas externos, que é aquela de compreender quem é o seu aluno, de que forma nós vamos formar este aluno, de que forma ele vai estabelecer um conhecimento a partir do que foi executado, a partir da matriz de referência. E a somativa, que são aquelas avaliações que são feitas por meio de provas, né? Provas, tanto elas sendo internas, né, no contexto escolar, como aquelas provas do SAEB, Provinha Brasil, que são provas externas. Elas podem ser tanto em pequena escala, que é na rede, ou no contexto da escola, em específico, ou em larga escala, ou ela pode ser estadual, como nós temos uma avaliação estadual, nós temos também a avaliação nacional, de avaliar como está o nosso processo de ensino. Percebam bem, nós falamos do financiamento da educação, já falamos dos valores, agora nós estamos falando da avaliação, de que forma nós vamos avaliar esse contexto educacional, se essa educação que nós estamos vendo agora, que nós estamos permeando, essa educação que tem o financiamento por trás disso, se contempla todo esse financiamento que se faz para a educação, se como nós vamos avaliar o processo de aprendizagem a partir de um financiamento macro na educação. Tomem nota, tá? Para vocês poderem me perguntar. Certo. Então, a diferença entre a avaliação educacional, a avaliação interna e a avaliação externa. Então, vamos lá. A avaliação interna é realizada na escola, né? Ela mede, ela visa mensurar o processo de aprendizado daquele aluno, de aprendizagem.
elas podem ser efetuadas a partir de provas abertas, provas objetivas, observação, registro e portfólio. A avaliação externa, ela é a partir de um sistema de avaliação, é um sistema macro, né? Ela visa a diagnosticar o desempenho dos alunos, teste de proficiência, questionários contextuais, né? Então, essa avaliação externa, ela é mais no âmbito nacional ou estadual. São aquelas avaliações que diagnosticam como esse aluno vem se desempenhando e que, de fato, determinados processos de ensino-aprendizado vêm se configurando de forma com que esse aluno esteja ou não aprendendo. Então, qual a diferença entre avaliação interna e externa? Está principalmente na metodologia, no que podemos fazer com os resultados dela. Mas tanto na avaliação interna quanto na externa, como avaliar e o que fazer com a avaliação são duas discussões diferentes. A primeira se remete às especificações da ferramenta e a segunda ao melhor uso da ferramenta. Então, tanto a avaliação interna como a avaliação externa da escola, como eu avalio o processo de aprendizado, ela pode se configurar de duas formas, né? Como esse processo de avaliação ele acontece e de que forma eu vou fazer com que essa avaliação possa auxiliar a escola a diagnosticar quais os critérios devem ser melhorados para o processo de ensino-aprendizado daquele contexto. Contribuição da avaliação em larga escala. Pessoal, então, em larga escala são aquelas provas que são feitas. O Enem é uma prova de larga escala. O SAEB, o Sistema de Avaliação Brasileiro, ele traz a Provinha Brasil, que é de larga escala. E também nós temos outras avaliações que são de larga escala, como o PROEJA, né? Ela tem uma avaliação que é apenas para alunos em SEJA, que é apenas para alunos da educação de jovens e adultos. Então, o primeiro passo é o diagnóstico do desempenho e fatores que interferem nesse desempenho do universo avaliado. Então, qual é essa contribuição? Ela vai diagnosticar de que forma, quais são os fatores que podem impedir no processo de aprendizado e no desempenho da avaliação naquele contexto. Segundo, acompanhamento e monitoramento da qualidade da educação ao longo do tempo, né? Como foi essa educação em 2013? Será que essa nossa educação em 2013 foi a mesma agora de 2020? Quais foram as mudanças? Em que os alunos avançaram? Será que eles tiveram mais avanço no ensino da língua portuguesa? Será que eles têm mais avanço no ensino da matemática? Quem é meu aluno? Então, esse acompanhamento das provas de longa escala faz com que a gente possa entender esse contexto de monitoramento para qualificar esse ensino. O terceiro passo é definição de subsídios para a formulação de políticas educacionais com foco na qualidade e equidade, certo? Então, eu diagnostiquei o desempenho daquela realidade, fiz o acompanhamento e o monitoramento ao longo do tempo de quais foram os percalços, e aí foram definidos subsídios para a formulação de novas políticas públicas. Então, as avaliações de larga escala, elas justamente são para que seja diagnosticada a realidade, para que promova outros subsídios para formular políticas públicas que atendam o foco e a qualidade e a equidade daquele ensino. E para que servem mais as avaliações em larga escala? O Enem, a Prova Brasil e outros sistemas avaliativos, justamente para a promoção de melhorias na relação com órgãos centrais, escolas e no ensino ofertado pela rede como um todo. Então, pessoal, avaliação na educação, de modo geral, o sistema de avaliação, ele vem com essa proposta de buscar a equidade no ensino, né? Para que eu avalio, às vezes, eu não fui bem
numa prova, né? Vou, digamos, um exemplo aqui bem prático. Eu não fui bem nessa prova do Enem, digamos. Então, eu vou fazer uma avaliação de quais as características, quais as falhas que eu tive naquela prova para que eu possa melhorar numa nova etapa de execução dessa avaliação. Então, é assim também que ocorre com o processo de avaliação de longa escala. Quando eles trazem a Provinha Brasil para mensurar o desempenho dos alunos de segundo ano, é justamente para que eles compreendam de que maneira esses alunos estão aprendendo, né? De que forma esses alunos aprenderam, quais são as carências daqueles alunos para que possam criar políticas públicas para sanar tal carência. Vocês puderam observar a mais alfabetização, que ele veio com essa proposta de alfabetizar, um assistente de alfabetização, para auxiliar o professor a alfabetizar as crianças de primeiro a segundo ano. Justamente porque nessa prova SAEB, Provinha Brasil, foi diagnosticado que muitas crianças elas não conseguiam interpretar e nem ler o enunciado da questão. Então, foi criada uma política pública a partir dessa avaliação educacional. As vantagens de um sistema próprio de avaliação. Nossa cidade, aqui em Coroatá, nós temos um sistema próprio de avaliação para nos ajudar nessa prova macro que ela acontece de 2 em 2 anos, né, que é a Prova Brasil. E que também é a Prova Brasil, que acontece no segundo ano e no nono ano. Nós temos essas vantagens de criar uma prova, e por que essas vantagens elas são relevantes nesse contexto educacional, para que a gente possa corrigir algumas falhas futuras. Nós pegamos alguns descritores que são da Provinha Brasil, trabalhamos com esses professores, temos formação continuada com esses professores, para que a gente possa melhorar nesse contexto de avaliação. Então, o principal deles é melhorar a qualidade da educação, com promoção na qualidade, com promoção da equidade, né? Equiparar toda a educação. Menor periodicidade entre os ciclos avaliativos, ciclos anuais de avaliação. Então, outra vantagem é essa. Quando eu digo menor periodicidade, eu trago aqui o menor período, né? Então, quando a Prova Brasil é de 2 em 2 anos, se eu faço uma avaliação no começo do ano, para diagnosticar como é que está meu aluno, e eu faço uma avaliação no final do ano, tem uma periodicidade aí bem curta, que eu posso, a partir daí, buscar, a partir dos meus mecanismos de avaliação, trabalhar com que esse aluno ele possa se desenvolver e que possa vir atender a avaliação maior, que é a SAEB, né, do Sistema de Avaliação Nacional. Rapidez no acesso às informações, menor tempo de processamento de base dos resultados. Claro, se na minha rede municipal eu tenho 10 escolas na sede e 20 escolas no campo, então eu tenho maior tempo, eu tenho rapidez nas informações, eu seleciono esses dados, quais foram as escolas que desempenharam melhor essa avaliação, quais aquelas que não desempenharam, para que eu possa trabalhar de forma isolada. Eu, enquanto rede, tá? Desempenho próprio da avaliação com vistas ao atendimento das necessidades específicas. Às vezes, bem que eu diagnostiquei que a escola A, os alunos da escola A estão com deficiência maior em português. Então, essas minhas avaliações aqui da rede municipal de ensino vai me ajudar, que aquele aluno daquela escola, se vier a Prova Brasil, se vier uma prova de avaliação nacional, ele vai ter defasagem em português, mas isso já me antecipa o planejamento para que eu possa trabalhar com esse aluno de forma mais eficaz. Estão entendendo, minhas crianças? Certo. Então, a partir dessa visualização, a partir da forma que eu avaliei, eu preciso compreender como é que formas vão apresentar esses resultados, né? Eu preciso apresentar esses resultados tanto para o município, né? Eu tenho que apresentar esse resultado de forma coerente para que os professores eles compreendam as dificuldades da nossa rede, para que a gente possa trabalhar de acordo com a resolução desses problemas evidentes que aparecem a partir dessa avaliação. Então, a proficiência média, então, médias são comparadas de uma escola para outra, né? Quem é que tem proficiência no ensino
de português, qual a escola que tem mais proficiência no ensino de matemática? A participação, se um número grande desses alunos participaram dessa avaliação, e se de fato eu posso tirar uma amostra que venha a ser significativa para esse contexto. A distribuição do percentual de alunos por nível de proficiência e padrão de desempenho, eu distribuo, faço uma redistribuição na escola fulano de tal, naquele setor da zona rural, tantos alunos são bons em matemática, mas naquele contexto, muitos alunos são bons só em português, ou não são bons nem em português nem em matemática. Então, eu posso, a partir dessa avaliação, fazer uma distribuição desse percentual, né, compreendendo a realidade de cada contexto escolar. A evolução do percentual de alunos por padrão de desempenho, então eu posso apresentar resultado dessa forma. Os alunos fizeram a evolução no começo do ano, tantos alunos estavam dessa forma e tantos alunos agora nós temos esse resultado. Percentual de acerto por descritor de português, descritores de matemática, e resultados por aluno, quem é o aluno que se destacou dentro daquela rede. Então, precisamos levar em consideração nas nossas avaliações todo esse contexto. Então, o uso dos resultados, gestor, né? O que o gestor pode fazer com o uso desses resultados das provas avaliativas internas? Da rede, o planejamento da execução de políticas públicas, criação de metas de qualidades, equidades educacionais, política de incentivos, diretos ou indiretos, ação de formações continuadas de professores. Então, a partir do diagnóstico que eu fiz da minha rede de ensino, que 10 escolas estão com mais carência nesses escritores e outras escolas estão com carência nos demais, e ambas estão com grande dificuldade de leitura, de matemática, de cálculo. Então, eu vou poder redimensionar a minha rede, eu criar metas e estratégias que possam alcançar a execução de um planejamento que visa a minimizar essas questões apresentadas a partir das avaliações. Então, de escola, a elaboração do projeto, a escola que identificou que dentro dessa escala de escolas, a sua escola teve menor percentual de desempenho do aluno, então a escola ela pode elaborar um projeto pedagógico que possa vir a favorecer aquela escola. Se for em matemática, então desenvolver um projeto bem eficaz no contexto da matemática para desenvolver aquele aluno, para que ele possa desempenhar bem. Então, esses resultados são muito importantes, porque hoje tanto a rede como a escola ela vai poder compreender o que ela pode fazer para poder melhorar essa qualidade do ensino. E o uso dos resultados dos professores. Então, o professor sabendo que na sua sala de aula, seus alunos foram mal naquela avaliação, ele vai fazer uma intervenção pedagógica, elabora um projeto especial, vai ter foco naquele aluno específico, com aquela dificuldade, vai precisar, ele vai saber que vai ser preciso reforço escolar, planejamento de ações em sala de aula, vai ter toda uma reconfiguração do ensino, uma visão proativa contra o desenvolvimento de habilidades e competências ao longo da educação básica. Então, toda essa avaliação na escola vai poder mobilizar tanto a escola, tanto os pais daqueles alunos, como o professor, como ele redimensionar a sua prática para que ele possa alcançar o objetivo da educação. E o resultado ao estudante, acompanhamento individual do desempenho escolar pelos alunos, dos familiares. O familiar, ao a gente apresentar que o seu filho não foi bem ou foi bem em determinado aspecto de ensino, a família vai fazer um acompanhamento. Então, a escola ela precisa trabalhar também com esse contexto. E aí, essas informações sobre a qualidade dos serviços educacionais oferecidos. Olha, mãe e pai, a escola, o seu aluno teve uma deficiência em matemática e português, mas a nossa informação que temos é que nós vamos trabalhar projeto tal e tal e tal para favorecer com que esse aluno venha a se desenvolver. Então, percebam como a avaliação ela é importante. Tanto a avaliação externa, ela implica em impulsionar as avaliações internas, que é as avaliações locais, né? A avaliação da escola. E a avaliação da escola é importante porque, melhorando esses descritores, aí acaba que melhorando o INDEB da nossa escola, porque a gente sabe aonde é que vai estar falho para que a gente possa corrigir futuros erros. Como funciona essa avaliação em larga escala? Agora nós vamos para a Provinha Brasil e o SAEB. Como é que elas funcionam? Nós já entendemos como funciona
avaliação na nossa rede municipal de ensino. Agora vamos entender como é que funciona a Prova Brasil, por exemplo, e outras avaliações nacionais. O que é avaliado? A matriz, né? Existe uma matriz da Prova Brasil, por exemplo. Então, ela vem com toda uma matriz curricular, que o que é essa matriz? Ela vem agrupar habilidade possível de avaliação em teste de proficiência. Ela vai dizer o quê? Ela vai elencar toda a organização curricular para dizer que no primeiro e segundo ano aquele aluno vai ter possibilidade de ser assim, assim, assim. Então, o aluno ele precisa conhecer as formas. Então, vem dentro da matriz curricular. Aí o tema. Aí vai ter o tema que representa uma subdivisão de acordo com o conteúdo. Competência da área e habilidade. Então, o tema já vai ser o conteúdo que vai ser desenvolvido a partir dentro daquela matriz curricular. O descritor, ele descreve cada uma das habilidades da matriz. E o item, que já é a questão específica, ela avalia apenas uma única habilidade daquele aluno. Vamos lá para outro exemplo aqui. Olha, essa aqui é a matriz de referência, que vocês podem observar que todo esse campo é a matriz de referência. Aqui já é o tema, né? Que é o espaço e forma, que é o conteúdo que vai identificar. Aqui é o descritor 1. O aluno precisa, por exemplo, identificar aqui nesse aqui propriedades comuns, diferenças entre poliedros, corpos redondos, relacionando figura tridimensional com suas planificações, certo? Então, ao começo do ano, eu recebo essa matriz referencial dentro da minha escola. O meu aluno do segundo ano, ele precisa fazer a identificação desse corpo redondo, relacionando figura, tridimensionais e tudo mais. Então, quando chega uma prova Brasil, ela vai trabalhar dentro desses descritores, tá? Então, aqui, espaço e forma da matemática, matriz referencial de matemática, com o conteúdo espaço e forma, e uma do descritor é que o aluno identifique essa diferença. Por quê que quer que identifique? Justamente porque na questão, quando vinha a prova Brasil, o item e suas partes vai ter uma questão bem relacionada a esse descritor. Prestem atenção, veja abaixo o desenho de uma lupa. Olha só o que é uma lupa. Então, tem o enunciado, que é a pergunta aqui, tem o suporte, que é a figura, tem o comando, que é uma comanda para dizer o que o aluno deve fazer. A lente dessa lupa tem o formato de quê? Se o professor atendeu esse descritor, fazendo com que o aluno pudesse identificar propriedades de corpos redondos, de figuras, né, planificações de figuras, grandeza e tal, se o professor ele fez com que esse aluno aprendesse esse conteúdo, então, na Prova Brasil, vai ficar fácil desse aluno relembrar o que o professor pediu, porque aqui no gabarito ele vai dizer círculo, quadrado, retângulo ou triângulo. Lembra o quê, né? A lente da lupa. Então, lembra um corpo redondo, né? Um corpo que é círculo, que venha a ser, venha a lembrar o que o professor trabalhou dentro dos descritores do ensino da matemática no segundo ano. Então, percebam que a prova Brasil, ela vem de acordo com o SAEB, ela vem de acordo com as matrizes curriculares de cada modalidade de ensino. Tá? E as políticas de avaliação educacional, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, ela é extraído de 2 exames no Sistema de Avaliação da Educação Básica, como a Avaliação Nacional da Educação Básica, com a ANEB, a Prova Brasil, a Avaliação Nacional da Alfabetização ANA. Então, são 2 provas importantes dentro desse contexto, que é a ANA e a Prova Brasil, tá? E viram até essa questão da ANA ser extinta do nosso sistema de avaliação, mas ela é importante que ela fique, porque justamente ela busca compreender o processo de alfabetização desse aluno. E a partir disso, gente, dessas avaliações, que se mensura o nosso IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que ela é uma iniciativa do INEP, do Instituto
Nacional de Educação e Pesquisa, Nilce Teixeira, para mensurar o desempenho do sistema educacional brasileiro a partir da combinação entre a proeficiência do estudante obtida no sistema de avaliação. Então, a partir dessas avaliações que tem nacional, do SAEB, que faz um diagnóstico da realidade da rede, que esses alunos, uns sabem mais português, outros não sabem mais matemática, então, tem muitos alunos reprovados. Então, tudo isso é levado em consideração no IDEB do município. E avaliação da educação escolar, o interesse pela avaliação de políticas educacionais no Brasil, entre aquelas desenvolvidas com a educação tem sido crescente. A avaliação envolve características de cada município, recurso e política. Aqui são os propósitos da avaliação, nos planos, a estratégia destinada a aperfeiçoar um sistema de ensino, os resultados e os impactos obtidos. A avaliação também, ela utiliza indicadores, variação de indicadores no censo escolar do município, eles apontam a taxa de repetência, que também pode auxiliar nessa questão do IDEB. E aí o censo escolar, ele pode evidenciar a taxa de repetência, o número de estados e municípios escolares, número médio de alunos por turma, a taxa de distorção idade série. Então, pessoal, eu queria, antes de tudo, mostrar para vocês que vocês poderiam fazer uma pesquisa para que vocês pudessem conhecer a realidade do nosso município de Coroatá, né? Então, vocês acessam o QEDU. QEDU é uma plataforma que traz toda essa configuração da educação, e nós podemos, a partir do QEDU, fazer uma pesquisa e descobrir como é que está a realidade da nossa escola, das nossas escolas, né, do nosso estado. Maranhão. Aí encontrei, eu vou para uma cidade, que é a minha cidade de Coroatá. Nós podemos fazer esse tipo de pesquisa para entender como é que está o aprendizado dos nossos alunos. Olha, foi 2017, 2 em 2 anos, então esse ano de 2020 era para ter a Prova Brasil, mas não vai acontecer devido a essa calamidade que está acontecendo, a pandemia. Então, em 2017 foi a última prova, né? E aqui a gente pode saber e pode visualizar como foi a proporção dos nossos alunos, quantos por cento dos nossos alunos demonstraram aprendizado adequado para português do 5º ano, para português do 9º ano, para matemática, minha gente, olha, uma negação o nosso índice. 2% apenas dos nossos alunos da proporção de aluno que aprenderam adequado na competência de resolução de problemas matemáticos no 9º ano. Então, nós temos aí um grande desafio pela frente, que é buscar estratégias para que o nosso aluno ele chegue no 9º ano compreendendo pelo menos as 4 operações que eles não estão conseguindo fazer esse acesso. Então, a nossa atividade, vocês vão pesquisar um pouco aqui dentro do sistema QEDU, tá? Fazer essa pesquisa aqui, para que a gente possa responder alguns questionamentos que vão estar na nossa atividade, tá bom? Um grande abraço, e daqui a pouco nós nos encontramos no nosso chat para as dúvidas que surgirem.